Boa tarde, Thaís. Obrigado pela introdução. Quero saudar primeiro os colegas do Ministério da Agricultura, os colegas da Secretaria da Agricultura, ao delegado Alessandro, parabéns pela palestra, Major Vanessa também, excelente palestra. As entidades representativas da cadeia pecuária e ao produtor rural, que a gente se referencia. Bom, eu vou falar um pouco sobre o programa Sentinela, é um programa de vigilância sanitária animal de fronteira. Pode passar? Ele tem o seu objetivo, né, cobrir, dar um suporte de fiscalização agropecuária, cobrindo a extensa área de fronteira internacional, mitigando o risco de introdução de animais suscetíveis à febre aftosa, principalmente, e difundir informações e medidas de biosseguridade. Próximo. O programa ele foi dividido, então, nessa área de fronteira do Rio Grande do Sul, com o Uruguai e com a Argentina, em 4 blocos de atuação, 2 com cada país, atingindo uma população bovina média aí de mais de 4 milhões e meio de bovino e em 59 municípios. Né? Isso equivale a mais de 30% da população bovina no estado está concentrado nessa região. Bom, o programa Sentinela ele tem 12 equipes que atuam de forma escalonada nesses blocos. Pode passar. Bom, as atividades da Secretaria da Agricultura na região de fronteira eram anteriormente atividades locais, né, que eram de demanda das unidades locais, então eram desordenadas em espaço e tempo, e tinha-se dificuldade de operacionalizar com outros órgãos a conciliação de pessoal interno nosso e dos órgãos de segurança e defesa. Próximo. Um dos grandes diferenciais, então, do programa, que iniciou em julho de 2020, foi a expansão da capacidade da atividade, a ligação institucionalizada com os outros órgãos de segurança e também de defesa, e o Departamento de Defesa Agropecuária, com equipes com perfil para atividade comprometidas com o objetivo do programa. Um outro diferencial foi a instituição do programa Sentinela como decreto do Estado, então ele vira um programa de governo. Pode passar. Trazendo aqui rapidamente alguns resultados, esses são resultados referentes a 6 meses da atividade do programa em 2020. Foram fiscalizados mais de 20 mil bovinos, atuado ali desse total de 20 mil bovinos, 20% estavam com alguma irregularidade, e dentre as irregularidades fiscalizadas, 1,7 mil, ou em torno de 30% dessas irregularidades, eram casos de bovinos criados em estradas vicinais, um chamado gado de corredor. Isso foi uma iniciativa de combate bastante forte no início do programa, e era um costume corriqueiro na região sul do estado, né, principalmente na fronteira com o Uruguai. Na fronteira da Argentina, nós encontramos uma realidade diferente. Né? Não existia gado de corredor, porém, se deparamos com muitas ações de contrabando de bovinos, houve muitos flagrantes. Eu vou depois mostrar algumas imagens. Então, complementando, né, desse total de animais irregulares, né, mais de 5.300 bovinos em 2020, foram encaminhados definitivamente para abate sanitário 121 animais, que foram comprovadamente animais que não haviam origem comprovada por parte dos seus responsáveis. Grande parte disso foi na região de fronteira com a Argentina, desses casos de contrabando de animais. Percorremos ali quase 40 mil quilômetros somente em estradas vicinais, com as 2 equipes. Foi feita uma educação sanitária para mais de 2.300 pessoas nessa região, fiscalizado mais de 140 propriedades. Pode passar. Então, além de bovinos, foi fiscalizado ovinos, né, um número bem reduzido, 4.300 bovinos, e ainda um pouco de equinos foram fiscalizados durante a atividade. Equinos abatidos tivemos 2, mesmo caso também de contrabando. Contrabando de equinos foi feito flagrante de dois equinos e foram encaminhados para abate sanitário. Pode passar. O próximo slide é um vídeo que a Major já colocou, que é
um contrabando feito com um caiaque da Argentina para o Rio Grande do Sul. Podemos passar para o próximo. Esse é um vídeo feito pela secretaria. Quando deu play, ele ficou lateralizado. É um vídeo de baixo de uma dessas mangueiras que são colocadas próximo ao rio, né? Então pode-se verificar que esses contrabandistas eles fizeram uma estrutura propícia para fazer o carregamento dos animais, né? Então eles atravessam o rio e ali já tem uma mangueira com um embarcador. Na sequência do vídeo, ele chega esse corredor chega até a barranca do rio. Né? Podem ver que o corredor está bastante devastado, não há vegetação, que é uma utilização frequente do caminho. Pode passar. Então, desses animais de descaminho, alguns deles ainda tinham presentes os bottoms, às vezes os brincos, de rastreabilidade da Argentina. A Argentina ela tem esse controle de rastreabilidade, e alguns a gente conseguia fazer a fiscalização antes mesmo dos contrabandistas arrancarem, ficando comprovada o crime, né, e que a origem realmente daqueles animais era da Argentina. Nos outros casos que a gente não conseguia essa comprovação, se faz a verificação de saldo declarado do produtor e a categoria da faixa etária, se o produtor possui ou não aqueles animais no seu saldo declarado. Né? Se ele não possui, ele teria que comprovar a origem, e algumas vezes não existe uma comprovação possível, e os animais são apreendidos e encaminhados para abate sanitário. Próximo. Acima. Anterior. Este. Aí. Outra questão que nos auxiliou muito na atividade, né, nós temos uma parceria com a Universidade da Carolina do Norte que nos propiciou um estudo um uso da tecnologia no nosso cadastro de bovinos, né, e nós conseguimos fazer algumas análises de rede, e nós conseguimos verificar, ali de 2020 para 2021, que a movimentação dessas propriedades focos da fronteira tinham algumas coisas em comum com propriedades que não eram de fronteira. Então, vocês podem ver que o mapa à direita uma propriedade vermelha, é a propriedade que recebe animais de todo o estado, porém, os pontos verdes é o envio de animais. A gente pode verificar que essa propriedade não só recebia, como enviava para a fronteira, né, justamente para propriedades alvos. E aí nós começamos a entender que eles faziam o envio fictício, né? Faziam a guia de trânsito animal para dar saldo em papel para essas propriedades na fronteira que faziam o contrabando, e assim que os animais chegavam na fronteira, eles já estavam legalizados no saldo do contrabandista, que depois já fazia o repasse dos animais. Próximo. Aqui são os resultados de 2021. Nós tivemos uma redução drástica de atividade nos meses de março, abril e maio, devido à pandemia da Covid-19, que chegou no limiar de bandeira preta em todo o estado. Tivemos algumas equipes que positivaram para a Covid, então nós tivemos que reduzir as atividades ostensivas do programa Sentinela, mas as atividades de vigilância e atendimento a denúncias continuaram sendo feitas localmente. Então, vocês podem verificar, no ano de 2020, nós fiscalizamos mais de 20 mil bovinos, e no ano de 2021, né, nesse primeiro semestre, que ainda não se concluiu, apenas 3.670 animais. Por outro lado, foram feitos abates sanitários em 2020 de 121 animais, e agora em 2021 nós já fizemos abate sanitário de 272. Está terminando o tempo, Teresa? Tem 5 minutos. Tá ok, tranquilo. Então, nós chegamos nesse número de 272 animais, utilizando-se de atendimento a denúncias e uma inteligência de serviço aperfeiçoada. Próximo. Bom, a atividade de ovinos foi bastante reduzida, e equinos também. Podemos passar para o próximo.
Então, em 2021, nós continuamos encontrando algumas situações de animais com brinco, com bottom da Argentina, porém, reduziu drasticamente, né? Os contrabandistas começaram a verificar a nossa metodologia e já fazer a retirada desses brincos, a maioria das vezes antes mesmo deles chegarem no estado do Rio Grande do Sul. Né? No lado esquerdo é um sistema do Senasa, na Argentina, onde comprova a origem do animal e, inclusive, qual propriedade que ele foi retirado. Nós verificamos também que algumas movimentações não se restringiam apenas ao estado do Rio Grande do Sul, mas verificamos o trânsito para outros estados, como São Paulo e até mesmo Goiás, de animais que supostamente foram contrabandeados, né? Animais que nós pegamos em atividades e que não houve a comprovação de origem. Próximo. Bom, outras atividades de fiscalização de trânsito foram verificados nesse exemplo. Vocês podem verificar no fundo, são animais bovinos bem mais velhos, até pelo tamanho das aspas dos animais, e acompanhava esses bovinos essa GTA com essa categoria. Na GTA existe a categorização dos animais, e vocês podem ver que existiam ali vários animais de 0 a 12 meses e de 13 a 24 meses. Né? Isso são terneiros, são animais novos e que facilmente não são confundíveis com animais tão velhos. Né? Essa GTA estava guiada para abate em estabelecimento de abate federal, e aí nós verificamos que alguma inconsistência havia. Né? Os animais foram apreendidos e nós verificamos que aquele abate de animais que não estava batendo a faixa etária com a carga, estava sendo abatido e não estava sendo notificado. Então, nós fizemos um trabalho com o Serviço de Inspeção Federal, alertamos o que estava ocorrendo no Estado, e a partir daí nós começamos a receber uma enxurrada de notificações e enxurrada de abates sanitários desse tipo de animais, né? Diminuindo daí o escoamento desses animais, né? Fazendo essa atividade em parceria com o Sistema de Inspeção Federal. Próximo. Aqui foi uma atividade em frigorífico de inspeção municipal, em que encontramos animais sem a guia de trânsito animal nas mangueiras, os quais foram encaminhados também para abate sanitário, né, e foi feito um trabalho de educação sanitária na região. Próximo. Então, a situação em 2021, né, houve um aumento significativo de denúncias e apreensões. A análise de rede e o trabalho de inteligência, né, em parceria com os órgãos de segurança, foi um diferencial nos resultados, né, chegando a 272 abates sanitários. Em 2021, nós conseguimos fazer o flagrante junto à Polícia Federal, né, e o início de investigações também na escala federal, o que deu um grande diferencial para o programa. Próximo. Então, os resultados totais, mais de 25.900 bovinos fiscalizados nesse menos de um ano de programa Sentinela e quase 400 bovinos sem origem, né, ou comprovadamente contrabandeados, abatidos sanitariamente. Próximo. Aqui, ovinos fiscalizados, pode passar. Né, o resultado desses animais abatidos sanitariamente, eles são encaminhados para estabelecimento de abate oficial, ocorre a desossa dos animais e devido o osso ser um local de concentração de vírus da febre aftosa, caso houvesse, então os animais são desossados em estabelecimento sob inspeção, e essa carne desossada é destinada à doação para entidades beneficentes. São mais de 10 toneladas de carne bovina desossada que foi já feito doação devido a essas apreensões do departamento. Próximo. Fazendo um balanço rapidamente, então, de investimento e resultados do programa, né, em 2020 houve um investimento mais robusto de material, investimento no programa, e de áreas que somaram quase R$250 mil, e o total de infrações e perda por esses contrabandistas pelo abate sanitário dos animais somou mais de R$1.100.000. Em 2021, o investimento robusto já tinha sido feito em 2020, foram apenas R$22 mil de gastos em diárias, principalmente, e as infrações e apreensões somando aí quase R$1.700.000 em prejuízo em infrações. Próximo.
Bom, dito tudo isso, qual é o próximo passo, né, pessoal? A situação cambial entre a Argentina e o Brasil, ela está bem favorável para forçar o contrabando para o Rio Grande do Sul. Nós temos que defender um estado sanitário diferenciado. Como disse o Gedeão Pereira, nós estamos no topo. E quais são as medidas estratégicas que podem ser tomadas, né? Nós já temos atividades de inteligência, temos que aperfeiçoar, temos aproximação entre as instituições que tem que seguir aperfeiçoando a cada dia, né? Atividades de defesa sanitária, o aumento da educação sanitária, análise de risco, tudo isso nós temos e temos que aperfeiçoar sempre, todos os dias. Agora, foi claro a necessidade de todas as equipes que fizeram atividades, principalmente na região da fronteira da Argentina, de ter um sistema de rastreabilidade dos bovinos para que nós possamos reforçar, né, e ter a certificação de que aqueles animais realmente não são pertencentes ao rebanho gaúcho e devem ser retirados dali. Então, esse é uma ferramenta que o serviço entende que seja essencial para o trabalho na região. Próximo. Encerrou? Bom, eu agradeço as entidades parceiras do programa Sentinela e muito obrigado.